Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou a professora Giovana Benedetto Flores, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul. E eu, a professora Andréia da Silva Daltoé, em parceria com a professora Giovana, neste trabalho inicial, intitulado Todos os políticos são iguais, o esvaziamento do sentido no discurso jornalístico. A imprensa, desde sua fundação em 1808, ainda no Brasil colônia, exerce, sem dúvida, um importante papel na nossa história, mas também tem corroborado na legitimação das práticas governamentais não alinhadas ao bem público. E isso nos leva a uma pergunta inicial: como se dá a relação entre imprensa e democracia numa formação capitalista e neoliberal como a nossa? Destes mais de 200 anos, saltamos no tempo para chegar ao último golpe de Estado que sofremos, o de 2016, destituindo Dilma Rousseff da presidência do Brasil, a campanha presidencial de 2018 e a crise sanitária da Covid-19. São três acontecimentos dos últimos tempos que afetaram diretamente a vida dos brasileiros e ainda continuam trabalhando enquanto acontecimento discursivo, conforme Pechet, pelo modo como suas práticas vão reorganizando a memória colocada no jogo da atualidade. Entre as várias possibilidades de nomear o momento, interessa-nos pensar o que se designa como crise política, já anunciada na preparação para o golpe de 2016. Na verdade, desde o dia do resultado da eleição que levou Dilma ao segundo mandato. Na opacidade desse processo de designação, aqui compreendido conforme Indústria 2019, um forte efeito vai se produzir para dar conta de que o país havia mergulhado num caos durante a década anterior e, por isso, precisava de um salvador, alguém para dar jeito no que teria restado do país após os anos de Lula e Dilma. Vemos que, depois de eleito, esse mesmo argumento que o levaria à vitória serviria para justificar que pouco há o que fazer. Afinal, o Brasil estava quebrado, sendo ingovernável, segundo palavras do atual presidente. A mesma velha política, com toda a sua corrupção e atraso, que iria evaporar, continua a servir de álibi para justificar que não há muito o que fazer. Nessa narrativa de crise política, e sem nenhuma identificação com ideias democráticas, e isso não foi de agora, o governo atual passou a empreender forte luta contra as instituições. Ou seja, a narrativa de caos instalado não foi só um dos inimigos para ganhar a eleição de 2018. Continua profícua, seja para ganhar a de 2022, seja para levar a cabo a política para a qual esse presidente serve também. Junto desse trabalho, temos o funcionamento pendular da imprensa, que assume diferentes posições no interior do mesmo jornal para produzir o efeito de pluralidade de ideias, de uma pretensa neutralidade, quando sabemos exatamente o que fizeram na eleição passada. É importante pontuar que o funcionamento do discurso jornalístico produz esse efeito de neutralidade, como modo de garantir à instituição jornalística um pretenso distanciamento dos fatos, como se o jornalista fosse, abro aspas, um observador imparcial que não se envolve com a notícia, fecho aspas, conforme Mariana, em 1998. Ao produzir o efeito de neutralidade, o discurso jornalístico apaga a historicidade pré-construída do acontecimento narrado, como se não houvesse memória dos fatos, determinando sentidos que interessam à própria imprensa. É o que procuraremos observar no nosso recorte de análise, com os editoriais dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, intitulados Jair Rousseff, de 22 de agosto de 2020, e Bolsonaro, aprendiz de Lula, de 16 de junho de 2021, respectivamente, a fim de compreender como produz uma narrativa que, abro aspas, contribui na construção do efeito de realidade das evidências de sentido de Alá, fecho aspas, Mariane, 1998. Diferente do que se entende das ciências positivistas, em que a narratividade é relacionada ao gênero narrativo, para a AD, a noção de narratividade é ligada à memória discursiva, podendo ser tomada como processo, fazendo parte do funcionamento do discurso. Segundo Orlando, de 2017, é importante, abro aspas, considerar a narratividade como um fenômeno de linguagem, no sentido que ela é o modo de textualização pela intervenção do funcionamento da memória. A materialidade da interpretação consistiria, assim, no funcionamento da ideologia
e na textualização da memória pela narratividade. Fecho aspas. E a pergunta que nos fazemos é se nesta busca para mostrar-se crítico acima de qualquer identificação partidária, um jornal não acaba contribuindo com o esvaziamento da política e do político? O que leva uma pergunta em sequência. Se não há muito o que se esperar da política no país, se todos os políticos candidatáveis são iguais, nos restaria o quê? E ainda, a quem interessa que as instituições se desfaçam, que não acreditemos mais em eleições? A que fim respondem esses discursos e suas práticas? Isso nos levou a pensar o esvaziamento da política e do político no discurso jornalístico, de modo a tentar desnaturalizar tais efeitos e buscar encontrar para onde aponta a direção destes sentidos. Para isso, estamos entendendo a política como um conjunto de práticas de organização e controle do Estado e o político, conforme Orlandi 2014, como espaço de divisão do sentido e do sujeito, marcando-se nas relações de poder aí simbolizadas. Para nós, essa perspectiva do político como divisão vai se marcar na língua e pode nos ajudar a problematizar o discurso jornalístico quando este se coloca como não identificado a uma figura política ou outra, tentando sustentar que seu conteúdo analisa os problemas políticos imparcialmente e apenas. Considerando que o editorial, em análise, assume o papel de representar a ideia de um determinado veículo, seu posicionamento ideológico, analisaremos como materialidade os enunciados que produzem o efeito de Bolsonaro é Dilma e Bolsonaro é Lula, conforme sugerem os títulos. Olhando para estes enunciados, parece que 3 questões nos ajudam a pensar o engendramento do político na língua. A primeira delas é a própria estrutura do enunciado, cuja sintaxe coloca em jogo o que serviria como sujeito oracional e o que seria predicativo. A segunda, a força do verbo ser, que produz um efeito de verdade diferente se fosse algo como parece com ou seria como. E a terceira questão refere-se ao nome próprio, que se coloca aí como referente e como qualidade do referente ao mesmo tempo, provocando uma sobreposição. Procurando, como nos ensina Pechet, 2011, colocar em causa a transparência da língua por meio destas pistas, perguntamos, neste um pelo outro entre Jair, Dilma e Lula, temos uma relação não de semelhança, mas de igualdade? O que se anula da história de um em detrimento do outro? Que tipo de equivalência se trata ao aparelhar estas figuras políticas? Se, conforme Menguenot, o nome próprio designa diretamente seu referente, um objeto particular, já identificado pelo coenunciador, como ficaria o jogo de um nome por outro nos editoriais em questão? Distanciando-nos desta relação referencial, Pavot, 2015, nos diz que, longe de ser o vazio do sentido, como em alguns estudos linguísticos, o nome próprio ativa sentidos memoriais e experienciais, segundo seus contextos de produção. Também Guimarães, 2002, nos ajuda, dizendo, abre aspas, a referência resulta do sentido do nome, constituído por seu funcionamento no acontecimento enunciativo. Ao analisar, portanto, o trabalho proposto pelos editoriais, estamos diante, usando novamente palavras de Guimarães, 2002, do percurso social do nome, que não se coloca de forma homogênea, funcionando univocamente, mas é determinado pela força do efeito de temporalidade do acontecimento. Nas palavras de Pechet, 2011, abre aspas, a questão da realidade da referência se encontra, de fato, colocada em suspenso em uma série de efeitos discursivos, indo do boato político e suas relações ambíguas com a história divertida à história-ficção, passando por diferentes formas de mitologia. Eis o funcionamento da própria metáfora, novamente abrindo aspas para Pechet. Uma palavra por outra é a definição da metáfora, mas é também o ponto em que o ritual se estilhaça no lápis. Fechar aspas. Um nome por outro, acrescentamos nós, né? Um nome por outro e os sentidos que se fazem nesta relação intervalar do ser, não ser,
cuja ancoragem em um registro falso ou em uma história bem contada pode sempre deslizar. Assim, ainda conforme Peixe 2010, abre aspas, sob o mesmo da materialidade da palavra, abre-se então o jogo da metáfora, como outra possibilidade de articulação discursiva. Uma espécie de repetição vertical em que a própria memória esburaca-se, perfura-se, antes de desdobrar-se em paráfrase. Neste esburacamento, trabalha a tentativa dos jornais, julgamos nós, ao procurar dizer de uma imparcialidade que só funciona enquanto efeito, enquanto ficção, acabam contribuindo com a indistinção de das pessoas nomeadas e, portanto, com o esvaziamento da política, quando sugerem que, se são a mesma coisa, Jair, Dilma e Lula, não teriam que ter sido feito nem em 2018 e não há o que fazer em 2022. Ou querem desfazer estes nomes, embaralhando-os sob o mesmo naipe para abrir caminho para um quarto nome, ou melhor, a terceira via. Em seu texto sobre a Revolução, uma tradução de 1963, Arendt recupera o sentido da palavra, que originalmente era um termo astronômico, palavra latina que designava um movimento regular e necessário dos astros em suas órbitas, ou seja, um movimento nem novo nem violento, mas cíclico. A etimologia da palavra vai ajudar a autora a mostrar que muitas das revoluções da nossa história, na verdade, não pretendiam nada novo, mas sim a mantença do velho. Nessa perspectiva, a ideia de uma história que se dá em termos cronológico e linear, cumprindo um curso natural, vai ajudar a pensar que as coisas acontecem quando, como tem de acontecer, e nada podemos fazer para evitar isso. Para a autora, e muito, o que faz a revolução é garantir o ciclo inalterável e supostamente natural entre ricos e pobres, sob o argumento sedutor de que ambos gozarão dos mesmos benefícios com o novo mundo. A repetida sedução da ideia de igualdade e liberdade, mesmo que à custa de violência, perdas e mortes. Parece que os jornais aqui analisados contribuem nesta direção, a da inevitabilidade do movimento político, que pouco há o que fazer, restando-nos a conformação, a apatia política. Enquanto pensamos que tudo é igual, que não adianta lutar, nem escolher, nada de transformação. Tudo continua como deve continuar. Apaga-se a historicidade, some-se com a luta de classe.